Oi, eu sou o professor Armando, vou falar com você agora para te dar uma luz. Às vezes está preocupado aí para estudar para nossa prova. Então, cá estamos numa nova empreitada que eu estou desenvolvendo, que é salvando sua pele com revisão para a prova. Fala sério, professor. Foi demais, não foi? Então, bora fazer nossa revisão agora, começando com reflexão de ondas. Está preparado? Então, bora lá. Na reflexão de ondas, basicamente isso daqui, ó. A onda incide e ela vai refletir. O que é a reflexão? Ela está num meio, incide numa separação, numa superfície separadora de dois meios e retorna para o mesmo meio. Quando isso acontece, a gente tem que perceber que nós temos essas características. Basicamente, né, nós temos aqui o lambda, que essa distância entre cada risquinho continua igual. Por quê? Porque as características são mantidas. Então o lambda vai ser igual. A velocidade também vai ser mantida, porque está tendo uma reflexão. E a frequência sempre é mantida. Quer dizer, se uma onda veio, uma onda vai ser refletida. Se uma onda, duas ondas vêm, duas ondas serão refletidas. Basicamente é isso. Vamos continuar? Vamos continuar. Tá bom. Agora, já viu essa foto aqui? Já devem ter reparado nessas coisas tipo CrossFit, etc e tal. É onde aparece, por exemplo, reflexão de ondas em cordas presas a extremidades fixas e móveis, tá? Nesse lance aqui, eu quero passar para vocês uma relação que existe aqui, no que eu vou mostrar nesse site do PET Colorado. Eu vou dar um pulso aqui, tá fixo a corda. Então, ó, então vamos lá. Atenção, recebe um pulso. O que acontece com a fase? A fase vai ser invertida. Deu para entender? Vamos de novo? Vamos de novo. Quando vem um pulso, a fase na extremidade fixa inverte. Agora, e se por acaso eu tivesse colocado numa haste móvel? Ficaria assim, vamos lá? Eu mando numa fase, ela pega essa energia e retoma na mesma fase, tudo bem? É isso que vai acontecer. De novo, vamos lá. Na móvel, a fase é mantida na reflexão e quando você está numa extremidade fixa, a fase vai ser invertida. Combinado? Combinado. Então, agora a gente vai continuar e entender o que mais cai de reflexão nos vestibulares e etc e tal, que é a ecolocalização. Como é que a gente trabalha com isso? Assim, ó, presta atenção. Na ecolocalização, você tem um sonar, a onda incide numa superfície e retorna para o navio. Bum, bum. Muito bem. Quando ela faz isso, olha só que interessante. Vou te mostrar aqui. A gente tem, essa daqui é a profundidade, por exemplo, que eu vou chamar de X. A onda, ela vai ter uma ida e uma volta. Concorda comigo? A ida e uma volta corresponde a quantos X? 2x, você concorda comigo? Então, 2x. Esse 2x é o quanto a onda vai se deslocar, que é o que a gente chama de ΔS. E a partir daí, a gente vai ter o quê? A gente vai ter, para trabalhar com esse ΔX, a gente vai usar com esse ΔS assim, ó. O ΔS da equação lá da velocidade média é as vachas. Tá aqui, ó. ΔS é V vezes ΔT. Quem que é o ΔS? 2x. E a pergunta, geralmente, vai ser esse x, entenderam? Então, a pegadinha, a sacanagem, está nesse ΔS. Aí você vai ter a velocidade da onda e o tempo. Que tempo? Tempo de eco. O tempo do eco é o tempo que demora para a onda ser emitida e ser retornada. Tudo bem? Então, ó, prestar atenção aqui, nesse ΔX. Aí fica delta 2x igual a Vteco. A gente vai usar isso. Tá bom? Então deixa eu te olhar aqui porque eu ainda não tô com as grandes habilidades de trabalhar aqui nesse software. Então às vezes eu tenho que ir e voltar. Então agora você me vê. Tá na hora da gente fazer os exercícios. E aí nos exercícios a gente vai ver tudo isso que eu falei pra vocês. Combinado? Então, bora para os exercícios. Primeira questão com relação à reflexão. O que acontece com a frequência, período, etc. Então a gente vai chamar de V, varia, não varia, NV, pode ou não variar, PNV. Então, frequência, ela é sempre constante, então não varia. O período e a frequência são correlacionados. Se a frequência não varia, o período também não varia.
Velocidade de propagação também não varia, porque a onda está indo e voltando com a mesma característica. Sentido de propagação das ondas. O sentido, aqui ó, pode ou não variar. Como assim pode ou não variar? Agora eu tenho que olhar para vocês de novo para eu explicar isso aqui. Vamos lá, ó. Se eu estou numa superfície aqui, por exemplo, aqui, a onda vem aqui, incide e volta nessa horizontal, a direção é mantida e aí o sentido variou bastante. E a direção é mantida e o sentido varia. E na reflexão de qualquer ângulo assim, o sentido vai variar. Então aqui, deixa eu passar para vocês aqui, ó. Olha aqui que eu fiz, o sentido de propagação. A direção pode ou não variar, o sentido varia. Então aqui, ó, o PNV vai servir apenas para a direção de propagação. Cometi uma microgafe aqui. E aqui o sentido de propagação vai variar. Próxima. Fase da onda. Pode ou não variar. Como assim? Se estiver numa superfície fixa ou móvel, né? Comprimento de onda também não varia. Ok? Próximo. Eu tenho uma onda assim, desse jeito, nesse formato, e eu peço para você qual é o aspecto da corda após a reflexão. Observa que aqui está fixo, tá? Então, se está fixo, o que vai acontecer? Bom, então vamos para a gente desenhar isso daí. Vou tentar fazer aqui algo parecido, vocês desculpem, eu estou fazendo aqui, é uma gravação quase que ao vivo, tá? Então, basicamente, o que eu quero mostrar para você vai fazer o seguinte, você vai chamar essa partezinha aqui da onda de A e a outra parte de B. Como a parte A vem primeiro, o que vai acontecer? Ela vai ser refletida primeiro. Então, quando for refletida, o A que está para cima vai ficar para baixo e o B que está para baixo vai ficar para cima. Ficando assim, ó. Então vamos lá? A velocidade eu tenho que mostrar que está indo para a esquerda, porque foi refletida. E aí a gente chama aqui o A, foi o primeiro, ó, sofreu a inversão de fase. Por quê? Porque está numa superfície fixa. Né? Foi uma reflexão feita numa superfície fixa. Agora, e se fosse na móvel? Na móvel é a mesma coisa. A gente vai chamar esse pedaço aqui de A. Porém, na móvel, o que vai acontecer? Na móvel, a gente vai ter aqui que a fase vai ser mantida. Quem que é a primeira onda que vai encostar? É o A. Então o A que está para cima vai ser mantido para cima e ele continua para cima. E depois o B que está para baixo. Ó, e aqui está a extremidade móvel. Tem que mostrar tudo isso. Qual que é o sentido da velocidade da onda aqui? A onda está voltando. E aí eu preciso mostrar o quê? Eu tenho que mostrar que esse aqui é o A, era o primeiro que estava indo. E esse aqui é o B, tá? B que tá para baixo. Combinado? Bom, e agora a gente vai para uma questão um pouquinho mais complicadinha, mas não tanto. Olha que interessante. Ele fala assim, ó. Essa corda, esse ponto P, estava no ponto A. E após 4 segundos, ele foi para a posição de 8 metros. Com esses dados, o que eu posso assumir? Bom, posso assumir a velocidade da onda. Então, como é que calcula a velocidade da onda? Nesse caso, a velocidade vai ser dada por ΔS sobre ΔT. Quanto que ela andou? Bom, se eu estava no 0 e fui para o 8, eu andei 8 metros. Em quanto tempo? 4 segundos. Isso deu que a velocidade vai ser de 2 metros por segundo. Aqui está a parte da matéria que a gente percebe que existe uma complementariedade do primeiro ano. Aí vamos lá. A cada segundo 2 metros. Então esse é o perfil com 4 segundos. Ele quer que você mostre o perfil, determine a velocidade de propagação, determinamos. E o perfil quer dizer desenho da corda no instante 7. Bom, de 4 para 7 são 3 segundos. Então a gente vai analisar o que vai acontecer. Então vamos para esse P aqui. A cada segundo, o que a velocidade é 2 metros por segundo? Diz que a cada segundo ele anda 2. Então, de 4 para 7 são 3 segundos. Então vem comigo aqui, ó. Andou 1 segundo, andou 2. Agora ele tem que voltar. Em 2 segundos ele vai estar no 8. E mais 1 segundo ele vai estar no 8, vai andar 2 metros. E mais 1 segundo ele vai estar no 6. Concorda que ele está de 2 em 2? São 3 segundos. Então, tipo, segundo 4 ele estava aqui, segundo 5 aqui, 6 aqui, 7 aqui.
Então, é isso que eu vou trabalhar. Então, bora lá. Onde que vai estar meu ponto P? Meu ponto P vai estar, então, na posição de 6. É a posição do P. Outra coisa que eu tenho que lembrar, que como é fixo isso daqui, ó, a extremidade é fixa, na reflexão a onda inverte a fase. Então, ela vai estar aqui para baixo. Agora, em que posição? Repara que o ponto P e o ponto 7 aqui é um quadradinho só. Então, é um quadradinho só que eu tô aqui. Vou subir o tanto aqui, ó. Então, ó, pluft. E o outro, do 7 até o 5, são 2. Então, do 7 para ser 2, eu vou parar no 9, ó. Então, é assim que a gente demonstra e precisa mostrar aqui o sentido de propagação. Então, eu estou analisando o que desse jeito aqui? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vamos conversar aqui, ó. Eu estou analisando de uma forma mais exata, vamos assim dizer, a reflexão. Então você tem o desenho, primeiro você aprendeu que o desenho vai inverter a fase e agora é onde que ele vai estar. Então vocês entenderam? Primeiro, faz a velocidade média. A sua velocidade média, você vai entender o que quer dizer isso. Quer dizer que a cada segundo ele anda 2 quadradinhos. É isso que está querendo dizer. Tá bom? Combinado? E aí eu vou ter que juntar a informação de que inverteu a fase e a velocidade e tudo mais. A velocidade, inverteu a fase e saber onde que vai estar cada pontinho, tá bom? Combinado? Se você quiser, você pode pegar o pontinho de 7 e fazer também. Eu preciso andar 3 segundos, vou andar 2 metros a cada segundo. Você vai ver que ele vai cair ali no pontinho 7 também, bonitinho. Tá? Vamos continuar agora aqui. Próxima questão. A próxima questão, questão 5. Uma onda seguia da esquerda para a direita, como mostra essa primeira figurinha aqui. Aí o que mais que ele fala? Ele fala assim: analise as afirmações sobre o que poderia ter acontecido. Bom, então vamos dar uma olhada antes da gente analisar para tentar descobrir o que eu tenho que prestar atenção. Então, basicamente é o seguinte: quando eu olho essa onda, ela tá para cima, na volta ela tá para cima, então houve uma reflexão. E se houve uma reflexão, foi com uma haste móvel, não com uma haste fixa. Então, primeiro, item A, o 1 diz o seguinte, aqui quando tem esses números é para você saber se é falso ou verdadeiro. A onda sofreu reflexão? Ok. Pelo formato da onda do pulso recebido, ela possui mobilidade vertical. Mobilidade vertical quer dizer o quê? Quer dizer que era uma extremidade livre. Verdade. A direita, a corda da direita é essa daqui, né? Então, à direita, a corda se encontra presa a uma segunda corda com o dobro de densidade da primeira. Se a corda tivesse o dobro de densidade, ela inverteria a fase. Então, falsa. 3. Uma outra onda movendo-se da direita para a esquerda, semelhante à primeira, tem o mesmo comprimento de onda, porém o dobro da amplitude. Mesmo comprimento de onda, porém que interagiu com a primeira de modo destrutivo. Então, com o mesmo comprimento, porém com o dobro da amplitude, destrutivo? Não. Não foi. Se fosse destrutivo, ele puxaria lá para baixo, com a amplitude destrutiva. Então, ficaria apenas a 1. Então, alternativa A. Agora, nós vamos para o tipo de exercício que se chama exercício que trabalha com ecolocalização. Nesse tipo de exercício de ecolocalização, a sacada dessa questão é saber que o ΔS é 2x, onde x é a distância do obstáculo até aquele emissor de onda. Combinado? E eu vou usar sempre ΔS igual a V vezes ΔT. Então, bora lá. Então, ele primeiro tem que achar o tempo do eco. Então, assim, uma pessoa para conseguir distinguir 2 sons consecutivos é de 0,10 segundos. Então, eu estou aqui com o tempo, ΔTeco, igual a 0,10 segundos. A velocidade da onda vai aparecer aqui, ó. A velocidade do som é de 340 metros por segundo. Quero saber qual é a distância x. Então, a gente lembra que o ΔS equivale a 2x. Dessa parte, como é que eu trabalho? Assim, ó, vamos lá. ΔS é V vezes ΔT. Quem é o ΔS? 2x. Vai ser igual a 340
vezes o ΔT, que é 0,1. A dica para trabalhar com esse 0,1 é transformar esse 0,1 em quê? É transformar em 1 sobre 10. Olha por quê? Ó. 340 que multiplica 1 sobre 10. É o mesmo número, tá? Cancela o zero. Você tem que o x, que é essa distância que eu preciso estar, é de 34 dividido por 2. X vai ter que ser igual a 17 metros. Isso significa o quê? Isso significa que a menor distância que eu consigo ter o eco é 17 metros. Então, o x, essa distância precisa ser maior ou igual a 17 metros para que a gente consiga ouvir o eco. Determine a distância da qual o eco é ouvido quando você tem 4 segundos. Então, eu quero a distância. A distância, de novo, é o x. ΔS as vátias. Ó. Quem que é o ΔS? 2x é igual a V vezes ΔT. 2x é igual. Quem que é a velocidade? A velocidade é de 340 e o tempo é de 4 segundos. Aqui dá para a gente trabalhar assim, ó. O 2 e o 4 cancela, fica 2 aqui. 2 vezes 340 dá quanto? 680 metros, ó. Tá? Terminei? Terminei. Coloco uma caixinha aqui, ó. Beleza? Vamos para um outro exercício de ecolocalização. Esse outro exercício é a mesma coisa, não muda nada. Eu tenho um navio, tenho um submarino, etc, etc. E diz assim: a velocidade da onda... Então, ó, velocidade... Deixa eu pegar aqui uma marca-texto. A velocidade da onda vale 1550. E ele fala que a distância do sonar ao obstáculo é igual a 290. Ele quer saber o tempo agora. Tá bom, vamos lá. Então, primeira coisa. A distância do sonar é o x. Quanto que vale o x? 290 metros. Ele quer saber o tempo para entre o instante de emissão e retorno. Ou seja, ele quer saber o tempo da reflexão. Então, eu vou precisar trabalhar com quem? Com o ΔS. O ΔS é 2x. 2x vai ser igual a 580 metros. 2 vezes 290. Então, vamos lá. Para descobrir o ΔT, ó, as vátias. Então, o ΔT passa o V para o outro lado dividindo. Fica ΔS sobre V. Quem é o ΔS? 580. Certo? E quanto que é a velocidade? A velocidade, ela vai ser de 1450. Quando você faz essa divisão, então você tem aqui 580 dividido por 1450, cancela, cancela, vai ficar 0,4 segundos, que é essa resposta final. Olha ali, ó. Pronto. Terminei, coloquei tudo o que precisava. Fica atento com essas partes de questões escritas, que eu preciso pôr os dados, as fórmulas e a resolução. Vamos para mais um? O último dessa parte de ecolocalização. As ondas se propagam, vamos lá. Aqui é sem desenho, com diferentes velocidades em meios materiais. Sabe que a velocidade do som é de 1400. Então, essa é a velocidade. Quanto tempo um sonar de um navio em repouso levará para ir até o obstáculo situado a 14 km e retornar? Então, ó, vamos pôr os dados das questões aqui. Vamos supor que eu estou fazendo uma questão escrita. Primeiro dado que apareceu, a velocidade da onda é de 1.400 metros por segundo. A segunda, ele me deu o x. O x que é a distância de 14 quilômetros. O que eu preciso prestar atenção aqui agora, rapidinho? Aqui está em metro e aqui está em quilômetro. Então, eu tenho que deixar todo mundo na mesma unidade. Então, passando para metro, cada quilômetro são 1.000 metros. Agora eu já posso trabalhar. E ele quer saber o ΔT. Então, beleza. A gente reparou que da última equação lá, que o ΔT e o ΔT é ΔS sobre V. Eu estou pondo a equação que eu vou usar.
Quem que é o ΔS? O ΔS é 2x. Então vamos ver. Fica 2 vezes o x, 14.000, sobre... É isso, né? 1.400. Olha como tá fácil. E repara que eu não fiz as multiplicações, ó. 1 0, 2 zeros, 1 0, 2 zeros, 14, 14. Tem um zero que sobrou aqui, ó. Então ficou ΔT, 2 vezes 10. ΔT deu 20 segundos. Então tá aqui, ó. Então, fim da nossa parte da reflexão de ondas. Eu espero que você tenha gostado, entendido aí bacaninha, se sentido feliz e que eu tenha te ajudado. Então essa é a parte básica que você precisa saber sobre reflexão de onda. Combinado? Vai para a próxima aula que eu preparei para vocês nesse dia de domingo aqui. Sim! Abraço!